A fiação elétrica de um poste pegou fogo na quadra 101 de São Sebastião. Olha, a gente está mostrando para vocês esse exato momento em que o fogo toma conta de toda a fiação elétrica nesse poste que fica lá em São Sebastião. Gente, logo cedo o Corpo de Bombeiros foi acionado, estava apagando essas chamas, eles chegaram a fazer todo o isolamento da área para evitar novos riscos e explosões também. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas os moradores passaram a manhã inteira sem energia elétrica. Por isso, a gente já vai para lá bater um papo com a Débora Rodrigues, que explica para a gente como é que estão os trabalhos por aí. Energia já foi restabelecida. Débora, bom dia. Conta mais para a gente. Kenzo, os moradores seguem sem energia aqui. Bom dia para você e também para quem nos acompanha. Esse poste que pegou fogo foi esse aqui, ó, que está atrás de mim. Tem algumas equipes já de internet fazendo a manutenção aqui do local, porque a fiação que pegou fogo foi justamente a de internet. Os fios de energia lá em cima não chegaram a ser atingidos. Já tem várias equipes de várias empresas diferentes de internet, todas já fazendo a manutenção para restabelecer. A causa exata que causou esse incêndio ainda não foi identificada, mas segundo algumas equipes que eu conversei aqui, foi um curto-circuito. Eles falaram que é muito comum isso acontecer nesse período de chuva. A gente consegue ver vários cabos aqui na rua, na pista, queimados, né? Olha o tanto de fiação. Um local que, graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas foi um susto para os moradores hoje de manhã, porque era 6 horas da manhã, mais ou menos, quando esse poste começou a pegar fogo. As equipes, elas continuam aqui, mas desde ontem, na verdade, esse poste já estava apresentando alguns problemas. Segundo os moradores, ele estava dando algumas faíscas ontem de manhã. Aí teve uma moradora que foi até a Neoenergia e conseguiu falar para eles o que estava acontecendo. Equipes da Neoenergia vieram até o local ontem de manhã mesmo e conseguiram, restabelecer. Ontem, a energia aqui das casas estava oscilando, indo e voltando, indo e voltando. Quando a equipe da Neoenergia veio, a energia restabeleceu e aparentemente já tinha arrumado. Hoje de manhã, infelizmente, esse mesmo poste acabou pegando fogo. O Corpo de Bombeiros precisou vir até o local para conseguir controlar essas chamas. Foi a fiação de internet, por isso que tem várias empresas aqui já restabelecendo. Graças a Deus, ninguém se feriu. Quem está aqui é a dona Francisca. Foi ela que chamou a Neoenergia ontem, e foi ela que viu hoje cedo esse poste pegando fogo. Dona Francisca, como é que foi hoje de manhã quando a senhora viu o poste pegando fogo? Foi um susto muito grande, né? Quando eu acordei, faltou energia na hora que eu acordei. Aí eu saí fora para olhar se tinha energia na rua. Quando dei de cara com o poste queimando, eu digo, vai vir para minha casa, vai queimar nós todos. Não dava nem tempo de sair, né? Aí a gente chamou o Corpo de Bombeiro, né? E logo eles vieram e coisaram o fogo, né? Apagou. Agora a senhora falou que ontem, no momento em que a energia estava oscilando, o seu modem de internet acabou queimando. Foi isso? Como é que foi? Foi. Aí eles vieram, trocaram, né? E hoje eu não tem como eu saber se queimou alguma coisa em casa, porque está sem energia de tudo, sabe? Está sem energia. Todos aqui estão sem energia. Obrigada, dona Francisca. Sem água também, né? Sem água também? Falta água. Então, a dona Francisca está me falando que o local ainda segue sem energia. Eu conversei com outros moradores aqui também para saber se mais alguém tinha sofrido nessa questão de ter perda de aparelhos por causa dessa ida e vinda da energia. Eles me falam a mesma coisa que a dona Francisca. Nem conseguiram verificar ainda se teve algum aparelho queimado, porque a energia está indo e voltando. Então, eles estão com medo de testar para saber se estragou ou não, justamente por causa dessa ida e vinda da energia. A gente consegue ver as equipes continuam aqui trabalhando para reestruturar, está sem energia. A dona Francisca acabou de me falar que está até sem água também, e sem internet. Toda essa fiação é de internet. E não é só aqui. Vou pedir para o meu cinegrafista mostrar lá do outro lado. Tem outras equipes ali na frente também, fazendo toda a
a reinstalação de novos cabos aqui em toda essa rede elétrica desde manhã. Eles estão aqui cedo fazendo essa manutenção. Os moradores seguem sem energia desde de manhã. Nós pedimos nota também para a Neoenergia, mas ainda não tivemos um retorno para saber exatamente o que aconteceu, né? Mas é como eu falei, eu conversei com alguns trabalhadores dessas equipes de internet e eles me falaram que nesse período é muito comum ter curto-circuito por causa das chuvas, né? Então é um trabalho mais comum. Eles seguem aqui, os moradores seguem também sem energia, esperam que até mais tarde a energia seja estabelecida e espero também, né, que ninguém aí tenha algum aparelho queimado. A dona Francisca até falou que teve um modem queimado, mas conseguiu trocar ontem mesmo com a internet, com a equipe de internet dela. Ninguém ficou ferido até o momento. Kenzo, volto com você. Débora, importante esse relato que você está trazendo para a gente, né? E mostrando para a gente o trabalho que está sendo feito também pelas equipes de internet. Por quê? A gente sabe da dificuldade que as pessoas estão tendo hoje em dia por conta desse emaranhado de fios das redes de telecomunicações que acabam sobrecarregando os postos de energia. E isso traz esses problemas, como a gente está mostrando agora. O fogo começou do nada, tá, gente? Por conta desse emaranhado de fios que fica nesse poste em São Sebastião, o fogo começou. Tá aí as imagens para vocês do horário logo cedo, quando a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para combater essas chamas. Essa fiação elétrica, ela começou a pegar fogo exatamente por conta do derretimento. Essa é a principal suspeita que a equipe do Corpo de Bombeiros está trabalhando agora, por conta do derretimento de cabos. O que é isso, gente? É um aglomerado de cabos que fica ali no alto e acaba derretendo, alguns acabam corroendo também e acabam então gerando esse curto-circuito, gerando esse fogo. Nesse caso de São Sebastião, que a Débora está mostrando para a gente, nesse caso específico, a gente não teve a queima da fiação elétrica em si, que fica mais acima. Não sei quem é o repórter cinematográfico que está com você, Débora. Queria que ele focasse um pouco lá para o alto, para a gente mostrar o ponto que queimou. Olha aí, esse é o ponto que queimou, é o ponto onde está toda a fiação de telecomunicação. Exatamente esse emaranhado de fios que eu quero mostrar, gente. Esse é o grande problema. Por quê? A Neoenergia sempre tenta comunicar, inclusive, para essas empresas de telecomunicações, de que essa organização precisa ser feita, exatamente para evitar problemas como esses. Está aí o problema agora se instalando e acontecendo com os moradores de São Sebastião por conta desse emaranhado de fios. Algumas empresas já mandaram os técnicos para poder religar, mas enquanto isso, a população segue sem energia elétrica. Ó, mais acima está toda a fiação da rede elétrica, que vocês viram, não chegou a ser atingida. Ainda bem que não chegou a ser atingida, exatamente por conta desse problema que a gente tem visto. E isso não é um caso isolado de São Sebastião, gente. É um caso que se repete em várias regiões do Distrito Federal, no plano piloto, várias regiões administrativas. A gente consegue visualizar esse emaranhado de fios que está virando um problema e aí essa consequência a gente já está começando a ver com incêndios, né, explosões, faíscas que acabam trazendo esse risco para os moradores, objetos queimados dentro de casa, por conta do curto que acaba acontecendo. Débora, você teve ao longo da manhã inteira conversando com muitos moradores, eles estão preocupados com essa situação e até o momento ainda aguardam o restabelecimento da energia. Não dá para religar a energia agora porque os técnicos seguem trabalhando por aí para conseguir organizar esse emaranhado de fios, né? O problema é, depois de organizar e religar, será que a situação vai estar resolvida mesmo? Será que o problema vai estar resolvido? Ou o emaranhado vai continuar por ali com o risco de depois ter um novo problema, hein? Kenzo, exatamente. Essa é uma dúvida que fica, né? Eu conversei, sim, com vários moradores aqui da região, todo mundo sem internet, tem vários moradores aqui, inclusive, do lado de fora, justamente porque tem o que fazer em casa, sem internet, sem energia, não tem como fazer comida direito se o fogão for elétrico, né? Então fica aí a dificuldade para quem está em casa. Agora, conversando com os técnicos aqui de internet, eles falam exatamente isso, né? Que isso aconteceu por causa de um curto-circuito.
no momento segue sem energia, justamente porque eles estão arrumando essa fiação de internet. Vou pedir para o meu cinegrafista mostrar. Olha essa fiação aqui, ó, aqui embaixo, muito perigoso. Só eu perguntei para alguns moradores se quando esses cabos caíram, né, se teve alguém que se feriu, se alguns cabos caíram com energia, mas como é cabo de internet, não aconteceu isso, né? Os técnicos, eles seguem aqui no local e fica essa questão, se depois que eles conseguirem arrumar toda essa fiação de internet, voltarem à energia, será que o problema realmente estará resolvido? Porque ontem a Neoenergia veio aqui, olhou a fiação, segundo a moradora Francisca aqui, que foi quem chamou a Neoenergia, eles falaram que o problema talvez seria na lâmpada, né? Porque aqui esse poste é aquele poste que tem uma lâmpada, né? Verificaram essa lâmpada e falaram que estava resolvido. Tanto é que a energia logo depois voltou ao normal. Só que hoje de manhã, choveu durante a noite, hoje de manhã esse poste amanheceu já pegando fogo, né? Então, nem a Neoenergia que veio aqui ontem conseguiu resolver totalmente esse problema, até porque o poste hoje de manhã pegou fogo. As equipes, elas estão no local para conseguir trocar toda essa fiação, até porque não envolve apenas um poste. Eu estou vendo pelo menos um, dois, esse e um terceiro poste, todos eles sendo trocados, a fiação de um para outro. E os moradores falam, é muita fiação que tem aqui, então tem que ter essa organização das equipes de internet mesmo, para que esse tipo de problema não aconteça. A gente está no período de chuva, esse tipo de caso, segundo eles, acontece com frequência, mas tem que ter essa organização sim, para evitar que os moradores fiquem nessa situação sem energia no momento. E um detalhe, quando o poste pegou fogo, o medo dos moradores era das chamas continuar atravessando a fiação e atingir algumas casas. Vou pedir para o meu cinegrafista mostrar. Olha ali, aquela fiação chega a tocar ali naquela casa verde. Imagina se o fogo continua, né, atravessando essa fiação e atinge a casa. A situação seria muito pior, seria muito mais arriscada. Ainda bem que ninguém se feriu, não teve vítimas, né, em toda essa situação. Mas fica aí, né? Quando essa energia voltar e que os moradores vão conseguir ver se teve aparelhos queimados ou não. Até porque no momento estão sem energia, a energia vai e volta e fica aí o perigo, né? Porque imagina, essa geladeira está ligada e a energia fica indo e voltando, corre o risco de queimar a geladeira. O modem da dona Francisca mesmo queimou ontem. Ela precisou chamar a equipe da internet dela, eles trocaram o modem e resolveu. Mas será que os outros aparelhos, ela mesma está com dúvida, será que os outros aparelhos não queimaram também? Desde ontem a energia indo e voltando? Fica aí a dúvida, a gente segue aqui no local, as equipes também seguem aqui no local, restabelecendo toda essa fiação de internet. Pedimos nota para a Neoenergia para tentar entender exatamente o que aconteceu, qual foi a real causa. Até o momento, a suspeita é de um curto-circuito que acontece com mais frequência nesse período chuvoso, Kenzo. Obrigado, viu, Débora, pelas informações, pelos esclarecimentos. A gente segue trazendo sempre a atualização desse caso. Quando a Neoenergia mandar o posicionamento, a gente também vai trazer para as pessoas entenderem o que de fato aconteceu. Mas a imagem chama bastante atenção e agora, Débora, eu vou colocar na tela para o pessoal de casa ouvir, inclusive, o pipoco da fiação elétrica. Rodou, vamos ver aí. Não é perigoso aqui em casa, não? É, perigoso é, né? Olha aí. Roberto. Olha isso, gente. Imagem forte mostrando o fogo já quase atingindo a rede elétrica. Olha aí. Olha aí o pipoco. Isso foi em São Sebastião, tá, gente? Hoje cedo, registro feito pelos moradores por conta do emaranhado de fios das redes de telecomunicações que estavam sobrecarregando o poste. Começou esse curto-circuito, começou o pipoco. Olha só a quantidade de fogo e dos fios também que acabaram queimando. Não chegou a atingir a rede elétrica dessa área de São Sebastião, mas trouxe esse prejuízo para os moradores que estão aí o dia inteiro praticamente já sem energia, né? Desde a manhã inteira sem energia por conta desses reparos que estão sendo feitos. Débora, obrigado, tá, pelas informações. Valeu.